Sejam bem-vindos, meus amigos e amigas, a mais uma aula do nosso módulo de conteúdos adicionais. E hoje o tema da nossa aula será gestão de recursos e tempo. Vamos falar sobre o conceito de tempo. Eu devo admitir que eu estou bem empolgado para falar sobre isso com vocês, porque não só eu, mas vários dos nossos professores hoje são ex-jogadores profissionais de card game, e como nós já falamos em aulas introdutórias, o Axie ele é um jogo de estratégia misturado perfeitamente com um jogo de card game. É bem possível que os elementos de card game, bem possível não, os elementos de card game acho que são maiores, são superiores, talvez ele seja 70, 80% mais card game do que o que ele é de jogo de estratégia, para ser bem sincero. E o que isso quer dizer? Que boa parte dos conceitos de card game são aplicados aqui também, com alguns pequenos detalhes, algumas nuances, que inclusive tornam também, criam alguns conceitos específicos do Axie que não são aplicáveis a outros card games, o que é super comum. E esses são conceitos e ações que vocês estão acostumados a fazer. E quando eu digo vocês, são pessoas que conheceram o Axie Infinity, aprenderam a jogar Axie Infinity, nunca tiveram contato com jogos de card game, mas são pessoas que, né, vocês são inteligentes, fizeram as sinapses básicas, as conexões básicas, entenderam, depois de alguns erros, de perder muita partida, vocês vão associando algumas coisas e vão executando isso depois por padrão, por hábito, mas faz uma diferença tremenda, tremenda. Vocês entenderem, saber que isso que vocês executam hoje de maneira automática, ou se ainda não conhece, não executa, existe um conceito por detrás disso, existe uma explicação lógica de por que tem que ser jogado daquela forma, por que a interação entre os recursos funcionam daquele jeito, e depois de entender essa parte conceitual, o seu planejamento de jogo vai ficar melhor. Você vai deixar de fazer no instinto, no feeling, né? E vai começar a planejar mesmo. Não sei se vocês já assistiram algumas lives de pessoas mais experientes, né? Transmissões ao vivo de pessoas experientes jogando em alto nível o Axie Infinity ou outros card games, tá? Mas até no Axie isso é muito comum, a pessoa chegar, você vê um cara no top 100 jogando, ele falar, vou fazer isso porque esse cara vai fazer isso, 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 isso. Essa capacidade de acertar, às vezes, 80% do que seria o turno do seu adversário, está ligado a como funciona o comportamento humano entre pessoas que entendem esse conceito, ou esses conceitos. Começa a haver um padrão de comportamento, e você só consegue chegar nesse nível se você não está fazendo mais isso no modo automático. Você precisa realmente entender profundamente quais são esses conceitos para aí, então, isso entrar no seu planejamento de jogo. Vamos falar, primeiro de tudo, quais são esses recursos, ok? Vocês viram que no título eu coloquei tempo separado, mas ele vamos botar assim como um recurso, mas vocês vão entender por que eu botei ele à parte. Vamos falar sobre os 3 principais recursos que nós temos hoje dentro do Axie Infinity, ok? Eles são exatamente os 3 principais recursos da maioria dos card games, que são vida, mana ou energia dentro do jogo, que é como nós chamamos, e cartas. E aí, poxa, Marduk, me exemplifica isso. Bom, carta não precisa, porque você tem carta. Eu compro uma quantidade de cartas inicialmente numa partida, e para cada turno que passa, eu compro uma quantidade. No caso do modo arena, eu começo com 6 cartas e vou comprando 3 todo turno. Você pode jogar mais do que 3 cartas em um único turno? Pode, não pode? Você tem 3 axes que cabe 4 cartas, você pode jogar 12 no mesmo turno. Mas você só compra 3. Isso quer dizer que este é um recurso escasso. Mana, energia. Você começa com 3, compra 2 por turno. É um recurso escasso. A vida aqui, para quem joga outros card games, está acostumado a ver a vida de um personagem, que é o seu, né, que representa você, e quando aquela vida chega a 0, você perde o jogo. Aqui a mesma coisa acontece, só que ela está transferida, não é? Ela está representada pela vida dos axes. Então, cada um dos seus axes tem uma quantidade de vida, e é como se a soma de vida total que você tem desses seus axes representasse você na partida. No momento em que essas vidas forem zeradas de cada um desses axes, a partida acaba, ou seja, um recurso como qualquer outro de vida em outros jogos de card game. E agora, entendendo quais são esses 3 recursos, vou explicar por que tempo meio que está separado no título, ou a gente vai tratar ele
como um recurso à parte? É porque esses três que eu acabei de te explicar, eles são tão tangíveis, não é? Eu acabei de te dizer o que, que é e ele está ali e você vê. Eu estou vendo minha mana diminuir ou aumentar, minha energia aumentar ou diminuir. Eu estou vendo a vida dos meus axes aumentar ou diminuir. Não é? Eu estou vendo a quantidade de cartas na minha mão aumentar ou diminuir. Olha como é tangível. Quando nós falamos de tempo, e é importante tomar cuidado, porque a gente não está falando de tempo, tempo cronológico, não é como se fosse, né, um reloginho andando numa direção, tem alguma relação, mas não é isso especificamente. Existe uma definição de tempo, e aí eu vou usar como exemplo o Magic, para vocês, mesmo que você não tenha jogado, fica tranquilo, é só para fazer um paralelo, vocês vão entender o que eu quero dizer com isso. Mas no Magic existe, dentre as definições de tempo, eu vou pegar duas específicas, que é a primeira super se aplica, então a primeira é Ctrl+C, Ctrl+V, e tem até uns elementos a mais dentro do Axie, que é o seu ganho de mana ou energia por turno e o quão eficientemente você gasta ela. Então esse é o primeiro que você precisa entender. O que isso quer dizer? Que o tempo, de uma maneira mais simples de explicar, quer dizer ritmo de partida. Quem é que está controlando o ritmo da partida? Quem está colocando pressão naquele momento? Quem é? Este jogador é que está com o tempo a seu favor. É ele que está pressionando. Quem está tendo que reagir e manter-se dentro da partida e tentando achar uma forma de não perder o controle do seu planejamento de jogo é o outro adversário. Então, você é que está sob o controle do tempo. E existem formas de você ganhar esse tempo. Percebe que ele não é um recurso tão tangível quanto os outros? Que eu disse, você consegue visualizar a vida, a mana, a carta. Esse você não vê, mas ele está lá. E 90% das vezes ele vai definir, junto com os outros recursos, quem vai ser o vencedor dessa partida ou não. Então uma das formas de você adquirir esse tempo, ser quem está controlando o ritmo da partida, de acordo com, né, usando um paralelo aqui do Magic the Gathering, é quem está conseguindo gerar mais mana e usá-la da maneira mais eficiente. Então, perfeito. Pegamos esse primeiro conceito. No card game, esse aqui eu estou falando do Magic, mas ele funciona para vários outros, tá? Só porque é para fazer um paralelo. A segunda explicação desse conceito é de que ganha-se tempo quem está conseguindo colocar uma maior quantidade, aí no Magic eles chamam de permanentes, mas a gente vai chamar aqui de criaturas em campo, de personagens no campo do board game, é quem está conseguindo colocar uma maior quantidade delas ou uma melhor qualidade de criaturas em campo. Perceba que isso não se aplica ao Axie, porque a gente, né, o jogo já começa com os seus personagens em campo e tudo mais, mas nós devemos levar em consideração que existe um custo de mana para cada carta que você usa e existe pesos diferentes dentro dessas cartas em termos de valor mesmo delas. Nós temos cartas com corpos diferentes. Certo? Já falamos isso em outros módulos introdutórios, mas eu vou fazer uma relação aqui agora entre a carta, o corpo dela, a habilidade dela e o que ela representa, o custo dela de mana, para você entender como que você está transformando aquela mana, aquela energia que você ganhou durante a partida, né? Ou seja, você fez algo para ganhar essa mana ganhando tempo e agora você ainda vai ganhar mais tempo imprimindo pressão sobre o seu oponente com jogadas de alto valor que representaria como se fosse esses personagens, esses monstros ou lacaios que em outros jogos de card game você coloca no campo para batalhar por você. Aqui quem representa isso é o corpo na anatomia, lembra que a gente falou da anatomia da carta, da habilidade do seu Axie. Então, assim como num card game você coloca em campo um personagem que ele tem 10 de ataque e 6 de defesa, e ele representa ali uma barreira entre o personagem e você e a sua vida principal, aqui nós temos o Axie, que tem a sua vida, mas que em determinado momento ele gasta 1 de mana, assim como você gastaria uma certa mana para colocar este monstro em campo em outro card game, aqui você está colocando a sua carta em campo. Então, você é um planta. Em algum momento você é ele, né, porque você está jogando com ele, você está gastando o seu 1 de mana para colocar em campo
uma carta, como por exemplo o Pumpkin, nesse caso não representa nenhuma ofensiva, mas representa uma defensiva, ou seja, você está criando ali uma barreira aqui para que o seu oponente zere a vida de todos os seus axes, que representaria a sua. Ele precisa primeiro matar esse planta, não sempre, mas vocês entenderam que isso aqui é um exemplo de regra geral que eu estou dando para vocês, e ele tem que passar primeiro por esse escudo, ou seja, por essa carta. Então, voltando, dois conceitos principais de tempo, já entendendo que tempo é ritmo, é quem está imprimindo pressão, e pode ficar tranquilo, vai aparecer na telinha aqui exemplos práticos, jogadas acontecendo. Se você começou a tentar entender e ficou um pouquinho confuso, calma, vem seguindo comigo, a gente vai mostrar alguns exemplos, isso vai ficando cada vez mais claro. Então, dentro desse conceito de tempo, que é ritmo da partida, que é quem está colocando a pressão, nós já entendemos que tem duas coisas essenciais aqui, que é o ganho da mana, o ganho da energia, como que eu consigo ganhar mais energia, aumentar a vantagem de energia minha em relação ao oponente. Aí cuidado, que vantagem de mana, de energia, não é eu aumentar a quantidade que eu tenho. Eu posso fazer vantagem de mana e de energia quando eu uso Nimo, e aí eu tinha uma quantidade de energia no começo do meu turno e eu termino com mais do que o que eu tinha, mas eu também posso simplesmente voltar com a mesma quantidade de mana que eu tinha, mas eu roubei uma do meu oponente. Quando eu faço isso, eu criei vantagem de mana, tá bom? Então nós estamos dizendo que existe essa forma de você começar a construir um ritmo maior de jogo e criar, né, vantagem de tempo para você, e isso acontece justamente quando você usa de maneira eficiente essa mana que você ganhou, imprimindo pressão através de cartas de alto valor, que tem um impacto grande, fazendo esse paralelo que eu fiz com vocês aqui, de que a carta do Axe, que é a sua habilidade, está sendo uma referência direta ao que seria um lacaio dentro do campo em um outro card game. Pronto. Vamos exemplificar, que a forma disso aqui ficar mais claro na mente de vocês é mostrar como que eu faço para sacrificar alguns desses recursos em troca de tempo, ou quando eu troco tempo como recurso para ganhar outros desses recursos mais tangíveis, como vida, energia e cartas na sua mão. Assim, antes de entrarmos nos exemplos, eu acabei de comentar que você pode trocar esses 3 recursos por tempo, ou tempo por esse recurso, mas você troca entre eles também, tá? Eu vou dar vários exemplos aqui, onde você sacrifica vida em troca de mana, ou você sacrifica mana em troca de cartas, e tem, assim, vão ter vários exemplos para poder darmos aqui para vocês, para isso ficar claro, mas era só para explicar que essa relação não é só entre esses recursos básicos e tempo e o inverso. Pode fazer, esse berimbolo aqui acontece entre todos eles, tá bom? Então vamos a alguns exemplos de composições. O que é esse arquétipo depende de qual desses recursos aqui prioritariamente, qual que é a relação dele com esse recurso e como que ele vai lidando com esse recurso ao longo da partida, tudo bem? Nosso primeiro aqui, muito conhecido por vocês, o Double Aqua, um menos visto, mas que está começando a popularizar pelo menos até o presente momento, a data em que esse vídeo ele foi gravado, que é o Triple Aqua. Tem menos, mas segue mais ou menos a mesma lógica. O que são esses dois baralhos? Eu não vou entrar no detalhe de jogabilidade, não vou fazer isso. Eu só vou me ater aos exemplos bem precisos que falam sobre troca de recurso. Por quê? Porque o nosso querido VCT vai dar as aulas, ou provavelmente a essa altura desse vídeo aqui já deu os arquétipos básicos, e é lá que você vai ver a jogabilidade completa de cada um deles, tá bom? Aqui eu vou usar esses dois decks como exemplo, porque eles são tempo agro, ou agro-tempo. O que isso quer dizer no card game? Eles são decks agressivos, ou seja, eles vão te enfiar a porrada, sempre tentando criar vantagem de tempo para eles, colocando pressão. Isso quer dizer que eles não vão sacrificar tempo em algum momento? Não, de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo que a premissa inicial desses decks ele começa nunca, jamais sacrificando tempo em troca de algum recurso. Não, ele já foi construído, e eu vou falar aqui as cartas e tudo mais, para que já desde o começo dos primeiros rounds, ele imprima uma certa pressão em você, trocando alguns recursos por tempo, para depois ele decidir se ele quer sacrificar o tempo que ele construiu em troca de algum outro recurso ou simplesmente te finalizar. E quais são os indícios, então, que nós temos para afirmar que um time de Double Aqua ou de Triple Aqua, ele é um time agressivo e que depende desse tempo de imprimir esse ritmo de partida, essa ofensiva para poder ganhar a partida? Vamos lá. Exemplos
Bem simples, vocês vão reparar que à medida que, não é a regra, mas em 90% dos casos que vocês estiverem jogando contra um Double Aqua experiente ou um Triple Aqua, ele vai fazer turno 1 alguma jogada agressiva com você. Ele normalmente já vai te atacar, muitas vezes ele já vai usar Nimo para poder gerar vantagem de mana. E um dos motivos que ele faz isso, primeiro de todos, não é evitar que você roube mana dele, ou você destrua a energia dele. Isso é bem comum, nós temos no Planta a carta Vegetal Bite, que é quase que unânime nas composições de todos os times hoje variados do Axie, mas você tem outras cartas como Goda, Rice, enfim. Existem mecânicas para você destruir ou roubar a mana do seu adversário, a energia do seu adversário, e se esse é um time de tempo, de ritmo, que é o Triple Aqua e o Double Aqua, a última coisa que ele quer é que você tire esse tempo dele através do roubo de energia. Perfeito? Então, evidente que ele vai fazer jogadas como essa. Perceba também que na maioria dos arquétipos que conhecemos hoje dentro do Axie Infinity, os times que nós temos hoje disponíveis, eles não são a maioria agressivo. Nós temos um balanceamento bem interessante entre o que nós chamamos de combo, né, que são times combo, que são, imagina as cartas de backdoor que nós chamamos, tá? Snipe, que são as cartas que possibilitam um Axie a ignorar o seu Axie da frente, o seu planta, o seu tanque, e ataca diretamente um dos seus Axies mais frágil, seja no meio ou na parte de trás. Essa composição depende de tempo para comprar carta, mas agora é tempo cronológico e não tempo de ritmo. Precisa andar a partida para que ela consiga comprar as cartas necessárias e te atacar. Se ela demora a comprar essas cartas, ela normalmente segura recurso. Ela não faz jogada turno 1. Então, se ela não faz jogada turno 1, normalmente é um momento muito interessante para um time de Double Aqua ou Triple Aqua imprimir pressão, porque ele não corre o risco de perder parte desse dano que ele iria causar em um escudo, por exemplo, de um Pumpkin. Então é bem comum fazer essa jogada turno 1. Vocês reparam que isso já caracteriza ele como um time super agressivo? Perceba, a gente está falando de um time que, por padrão, já vai largar o dedo turno 1. Então isso mostra o ímpeto dele. Então aqui falamos sobre a agressividade, uma característica que coloca ele dentro dessa categoria de agro, que é como chamamos. Agora, e tempo, Marduk? Como que você consegue ver? O que ele faz aqui normalmente que mostra que ele é um time que quer ganhar esse ritmo de jogo? Lembra que nós falamos que é possível o tempo inteiro fazer este intercambiamento? Você troca os seus recursos básicos do jogo, que são vida, cartas na sua mão e energia em troca de tempo, e vice-versa? O que é Nimo, que está aparecendo aí para vocês agora? Tail Slap. É uma carta custo 0, que no Triple Aqua, inclusive, é comum ter 2. Tanto mid quanto back, e às vezes até o front tem Nimo. Então, assim, eu quero que vocês imaginem uma compra inicial do jogo assim, ó. Entrou as suas 6 cartas, tá bom? Entraram as 6 cartas na tela. Aí você olha e fala, tenho 3 Nimo. Tá vendo que você vai, como ela é um custo 0, você vai praticamente zerar a sua mão em cartas em 2 turnos, se você quiser. Se você quiser, você no turno 1 e no turno 2, você já está jogando só com as 3 cartas que você compra todo turno. Então você sacrificou cartas, você sacrificou o seu recurso cartas, quando você compra cartas custo 0, que naquele momento, inclusive, não imprime impressão nenhuma de dano, mas está te gerando um outro recurso, que é a mana, que é a energia, você sacrificou uma pela outra. Lembra que nós comentamos no começo dessa aula que o tempo, esse ritmo, ele só vai começar a ser realmente imprimido dentro da partida, e você vai começar a sentir ele do seu lado quando você faz essas duas coisas. Eu crio uma vantagem de energia para mim, de mana para mim em relação ao meu oponente, seja eu aumentando a minha quantidade de mana na minha mão ou eu roubando a dele para deixar ele em desvantagem, e em dado momento eu começo a usar essa mana, essa energia, de maneira eficiente. Então, acabei de mostrar para vocês que o Double Aqua e o Triple Aqua queimam cartas da mão, ou seja, pega esse recurso que é escasso e dilui ele em troca de outro, que é de mana. Então, aqui começa a ficar claro, já vimos que ele é um time agressivo, e agora estamos começando a ver que ele comumente faz alguns sacrifícios em troca de alguns recursos, em troca de tempo. Tudo bem, então. Entendi até aqui.
criei a minha vantagem de mana, sacrificando minhas cartas ao longo da minha partida, sacrifiquei um pouco da vida dos meus axes aqui no meu Double Aqua em troca de mais recurso, fui agressivo do começo até o meio da partida, do jeito que vocês falaram, criei esse ritmo a meu favor, tô com o tal do tempo da partida que vocês falaram. Mas agora, Marduk, eu quero que você me explique como que eu transformo essa vantagem de tempo, de mana, de carta, como que eu, com Double Aqua, me exemplifica aí como que com Double Aqua agora fica claro para mim a minha condição de vitória surgindo, esse meu desfecho final da partida chegando, onde eu vou ganhar usando tudo isso. E aí nós vamos agora para os exemplos. É o melhor momento para colocar na telinha para vocês alguns exemplos de vários desfechos de partida de Double Aqua, tá? Que eu vou dar como exemplo aqui, aonde depois de adquirida toda essa vantagem, você decide, que às vezes você nem precisa, mas muitas vezes você decide se você quer abrir mão do tempo que você conquistou para finalizar a partida. Quer ver um exemplo que eu vou dar aqui muito claro? Quantas vezes vocês não passaram por isso que está aparecendo aí na telinha agora, que é, nós estamos no mid-game, no meio do jogo, e você decide sacrificar o seu Axe do meio, seu Aqua do meio. Você olha, você pensa, poxa, eu poderia facilmente matar o Axe do meio dele lá, bater o Axe do meio dele nesse turno. Mas eu já estou com o ritmo da partida. Já sou eu que estou botando a pressão. Eu que estou com uma certa vantagem. Quer saber? Eu conheço o meu arquétipo, eu conheço o meu time, eu vou sacrificar esse Axe do meio. Eu vou permitir que ele seja batido. E em troca disso eu estou jogando fora boa parte desse tempo que eu conquistei, desse ritmo, tá? A fim de que o meu último Axe, por exemplo, e aí eu vou falar de um elemento muito legal, que é específico para o tempo da partida do Axe, ele não existe, pelo menos não que eu me lembre em outros card games, que é a speed, a velocidade. Velocidade está ligado nesse jogo diretamente ao ganho de tempo. Mas por que, Marduk? Por que é? Me dá um exemplo aí. Simples. Se o seu oponente tem a mesma quantidade de recurso que você, ou seja, ele tem a mesma quantidade de mana e de carta, a mesma quantidade de energia e de carta que você tem, e ele joga mais rápido que você, acho que o seu Axe vai ser abatido antes. Então, assim, é simples. Você viu que simples? Basta ele jogar antes de você, que sei que tem exemplos de situações onde você consegue ambos se atacarem no mesmo turno e não se abaterem por causa da quantidade de escudo, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Você já está numa situação complicada, porque se ele tem a mesma quantidade de recurso que você, e ele joga primeiro, ele é que tem o tempo e não você. É ele que está ditando esse ritmo, é ele que está dizendo o que vai acontecer. E aonde que agora vamos voltar para o nosso exemplo que eu acabei de dar, para entendermos como que a speed, como que a carta COI do seu Axe de trás, que é o seu peixe de trás, resolve esse problema através desse momento que eu dei aqui como exemplo de vou sacrificar o meu Axe do mid para finalizar essa partida. Como que você faz isso? Sacrificando ele, mas usando o COI junto com alguma outra carta. Na maioria das vezes até double COI, ou seja, 2 COIs em um turno específico. Mas quantas cartas você tem na mão? Olha aí. Você está se dando ao luxo de fazer esse sacrifício porque você sabe que você vai conseguir literalmente abater o Axe do meio do seu oponente, vai usar 1 ou 2 COIs no processo, vai ganhar uma quantidade de velocidade da qual o Axe de trás dele não vai conseguir passar você, e você vai, na volta, jogar de novo, antes dele. E tendo vantagem de mana, energia, você tem mais energia que ele, você tem mais carta que ele, e você tem mais velocidade que ele. É o Megazord do tempo. É o bingão do tempo do Axie Infinity que você fechou aqui, e nisso você literalmente está abrindo mão de tempo, né? Porque você está perdendo um certo ritmo de partida nesse momento, mas que já não é mais relevante, é indiferente, porque você em 2 rounds está finalizando a partida usando o que você tem agora em excesso, né? Sobrando desses recursos, para impedir que seu oponente consiga jogar contra você. Vocês percebem que com o exemplo fica muito mais fácil entender esse conceito? Ou seja, você começou a partida com o jogo te dando 3 recursos. Toma para você, toma energia, toma cartas e toma vida.
Você tem aqui. Como você vai intercambiar isso? O que eu vou sacrificar em troca de quê? Qual é a sua decisão? Agora você entendendo isso, e eu sei que muitos de vocês que estão ouvindo aqui já fazia isso, só que no modo automático, pessoas que não tinham nenhum conhecimento de card game antes, então olha que legal. Você pode trocar um pelo outro, literalmente. Eu vou dar mais alguns exemplos, tá? Aqui, que eu falei sobre um time agressivo e tempo, eu vou falar agora sobre um time mais controle, não é? E que ele sacrifica tempo em troca de recursos. Vamos continuar aqui, que vai ser super interessante essa aula, mas aqui a gente já finaliza o exemplo de um time que ele é tempo agro, ele depende de ganhar tempo no começo da partida, de ditar o ritmo, através de agressividade. Você entendeu quais são os recursos que um Double Aqua normalmente ou um Triple Aqua vão usar, que é normalmente as suas cartas no começo através do Nimo para criar mana, ou vida dos seus Axes, abdicando em algum momento eles para conseguir criar essa vantagem, e do meio do jogo para frente, quando você já está sobre o domínio do ritmo do jogo e com cartas e energia a mais do que o seu oponente, você faz essa inversão, você sacrifica o seu tempo, mas já preparado para fazer uma jogada final, ou seja, deixamos claro uma situação onde a win condition está aí, na sua frente. A condição de vitória está sendo executada justamente porque você construiu essa vantagem ao longo da partida, beleza? Então vamos agora ao nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo vai ser de um time controle. Nós temos isso nos card games também. O que quer dizer controle? Então, antes de mais nada, para nós exemplificarmos isso, você precisa entender isso. Controle, normalmente, é quando você tem, no caso do card game, lacaios ou monstros, aqui no Axie Infinity, cartas, que ela restringe, ela impede que seu oponente execute o plano de jogo dele, principalmente o tático aqui, que ele colocou em ação para aquele round. Então ele pensou em colocar, vou usar essas 4 cartas, vou atacar ele desse jeito. Não, você não vai. Você não vai porque você tem cartas como Stick Ghoul, né, que Snail Shell, na hora que você atacar, quebrou o escudo, você toma um stun, você toma um atordoamento, a sua próxima carta foi perdida. Isso é controle. Entende? Isso é controle. Você está controlando. É você que está controlando e colocando o seu oponente numa condição de o tempo inteiro ter que readaptar o planejamento de jogo dele. Você quer ver um outro tipo de carta de controle? A queima de cartas do jogo. Qualquer carta, qualquer habilidade que queima a carta, destrói, remove do seu oponente uma carta da mão dele, você mudou completamente o plano de jogo dele do round seguinte, e isso faz de novo você ser quem está controlando. Então, tendo essa premissa básica, vou mostrar aqui, vamos montar um time aqui para vocês darem uma olhada. Está aparecendo na telinha aí para vocês. Eu acho que uma das características mais importantes desse time aqui está muito no mid e no back. Tá? Então, está aparecendo aí para vocês cada um dos axes e suas habilidades, onde o axe do meio é um axe que tem controle através do Snail Shell, que acabamos de dizer, que é uma carta que faz o seu oponente ser atordoado depois que ele quebra o seu escudo. Nós temos uma carta chamada Anesthetic Bait, que é uma carta muito forte contra qualquer tipo de aqua. Não precisa ser o corpo, a aqua, tá? Se você tiver uma carta que é do tipo de água, que é bem comum no jogo inteiro, Nimo, por exemplo. Quantos e quantos personagens no jogo hoje Axis tem Nimo, independente de ser da classe de Aqua ou não? Deve ser a carta mais difundida. Deu Nimo no Anesthetic Bait, vai perder. Ou você escolhe perder o Nimo, ou você escolhe perder a próxima carta que você vai usar. Então é claramente uma habilidade de controle, tá? Uma outra carta desse bug, por exemplo, que a gente pode ver aí, são as cartas de queimar a habilidade do seu oponente, ou seja, remover cartas da mão dele, que são extremamente fortes. E quando nós olhamos o backline, nós temos aqui cartas de disable, de desabilitar. Também é uma forma de você controlar. Você pode não ter queimado a carta dele, mas você usou, por exemplo, um hotbutt, que impede ele de usar uma carta de boca no próximo turno. Aí não interessa, mesmo que ela não tenha sumido da mão dele, naquele turno, seu oponente estava super empolgado, achando que ia conseguir usar um Series em você, um Vegetal Bite, roubar uma mana sua, e não vai. De novo, você está controlando o plano de jogo dele, fazendo ele se adaptar o tempo inteiro. E aí a gente não tem só uma carta desabilitável, você pode ver que nós temos mais de uma carta que faz esse efeito desse Axe da back. E aí vamos para um exemplo prático aqui, tá? De como que quais seriam os sacrifícios naturais de recurso de uma composição como essa e o que ela está querendo ganhar ao longo da partida. Vamos ver como que ela é diferente do
do Double Aqua e do Triple Aqua, vamos entender qual é a condição de vitória dela e em que momento isso fica claro durante uma partida. Primeira coisa, se esse não é um time de tempo, né, se ele não quer ganhar, é natural que ele sacrifique tempo em troca de recurso. E aí eu vou falar o mais comum de todos, que a gente não comentou no caso do arquétipo do Double Aqua, porque ele não é de fazer muito isso, mas que eu tenho certeza que todos vocês aqui fizeram inúmeras vezes já. Já ouviu falar do vai, o famoso vai, que é o passar o turno. O que você vai fazer? Vai, filho, vai. Vai, filhão, toma, pode jogar. Quando você faz isso, todas as vezes que você olha, vê você com 2 de mana, não é? 2 de energia, umas cartinhas meio que não resolve muito o problema, não é? Qual é a primeira coisa que você pensa? Quer saber? Vou passar esse turno. Olha como que quantos de vocês fizeram isso inconscientemente, sem saber do conceito, mas estavam fazendo certo, estavam jogando certo. Sabe o que você acabou de fazer aqui? Você trocou vida, que é um dos seus recursos, por carta e mana, que é outro de seus recursos. Na verdade, nesse momento, você trocou tempo, porque você está abdicando de ritmo da partida, você está deixando que o seu oponente coloque em você a pressão, que ele remova a vida dos seus axes, no caso, por exemplo, aqui nós estamos falando de um turno 1, talvez, turno 2, onde você faz isso e permite que o seu planta receba. E adivinha qual que é o atributo que seu planta tem em maior quantidade? Vida. Está lá para isso. Está lá para isso, para trocar vida por outros recursos, para trocar tempo e vida por outros recursos. Por que você está fazendo isso com esse time? Porque esse time não bota pressão. Ele não precisa botar pressão. Ele vai roubar a sua mana. Esse time vai roubar a mana do seu adversário. Você vai roubar do seu adversário a mana. Você vai fazer sabe o quê? Olha que jogada muito incrível desse time que está aparecendo aí. Só para deixar claro, esse é um time que a gente pegou direto do top 50 do jogo. E é muito comum esse time não matar o planta do adversário muito rápido. Ou seja, um jogador muito experiente com esse time, ele costuma entender se tem cartas o suficiente na mão do planta ou não, baseado em quantas cartas o oponente usou contra você. E num momento muito específico onde ele fala, passou já um turno sem usar carta nesse planta, ele deve estar com... Você pode até massagear o planta, né? Você pode até deixar ele muito perto de morrer, isso não é um problema, mas aí depende da sua estratégia. Mas você espera o momento certo, porque a gente está falando que tem no mid 1 ou 2 cartas para queimar cartas do seu oponente. Então você espera fazer uma probabilidade de... Esse planta dele ali está com umas 3 cartas na mão, 4 cartas na mão, você vai e abate ele. Nisso que você abateu ele, foi embora as cartas que estavam na mão do planta. No mesmo turno você vai lá e queima 1, 2, você acumula de propósito. Durante a partida você vai segurando as cartas do seu mid, de queimar a carta do seu oponente, para no instante que você finaliza o planta dele, você dá 2, 3 cartas de queimar carta de uma vez dele, e aí o seu oponente volta o turno, olha para a mão dele e fala, ixi, e agora? E olha que loucura, porque você veio sacrificando a sua vida e o seu tempo ao longo da partida para num momento chave como esse, assumir o ritmo do jogo. Você assume o ritmo do jogo. Você repara que toda a composição aqui, ela passa a maior parte do tempo... Vocês perceberam que ela está inversamente proporcional ao que aconteceu com o Double Aqua? O Double Aqua criou o ritmo, assumiu o tempo, para em determinado momento do jogo, abdicar do tempo, já tendo esse recurso sobrando e imprimir a pressão final e ter a sua condição de vitória. Aqui nós estamos dizendo que ele está sacrificando o tempo dele, a vida dele, em troca de alguns recursos para em determinado momento executar o sua win condition, aqui nesse caso é abate o planta, queima todas as cartas da mão que tiver, o máximo que ele tiver, e assume o ritmo do jogo. É o contrário. Agora ele assume o ritmo do jogo do meio para frente e aí ele passa a desabilitar. Continuamos sendo um time controle, certo? Nós estamos falando de um time que se você vai bater no axe do meio, você está stunado o tempo inteiro e você... Detalhe, perceba como que ele exaure os recursos, é a exaustão de recursos do seu adversário. Vamos falar sobre uma coisa importante aqui agora, então? Vamos aproveitar, vamos falar sobre vantagem de carta. Vamos falar sobre vantagem de carta, para deixar claro aqui, porque esse é um time perfeito para a gente exemplificar isso. Se vocês repararem no Axie Infinity, nós não temos muitas cartas que aumentam a quantidade de cartas que está na sua mão.
Nós temos um Cattail, não é? Que quando você é atacado por um tipo de ataque, como por exemplo fera, se você sobe o Cattail e apanha, você vai comprar uma carta para cada vez que você for atacado, por exemplo, por um tipo de ataque fera. Nós temos existe um combo no jogo, tá? Vai aparecer aí na tela para vocês, que é a da Ivory Chop com Keratin. Quando você recebe um dano, é porque as duas cartas funcionam em conjunto. Uma te dá escudo para cada turno de ação que acontece na partida, durante aquele round, e uma outra toda vez que quebra o seu escudo, você compra uma carta. Então, as duas sendo usadas juntas, se você recebe 4 ataques, 5 ataques, você voltou do seu turno com mais cartas que você tinha. Então, aqui é vantagem de carta mesmo, aumentando a quantidade de cartas que tem na sua mão em relação a quando você começou o turno, porque você gastou uma carta ou 2 cartas aqui e voltou com mais. Isso não necessariamente acontece quando você dá um Pumpkin. Quando você usa abóbora, você gastou uma carta e voltou uma carta. Talvez voltou uma carta para você, supondo que não quebrou o seu escudo. Isso não criou vantagem de carta para você. Isso não criou vantagem de carta para você. Mas, Marduk, eu só consigo criar vantagem de carta se eu aumentei a quantidade de carta na minha mão? Não. Nesse caso, não. É a mesma coisa da mana, da energia. O que interessa é a diferença, então, vantagem de carta é a diferença entre quantidade de cartas que existe na sua mão e na mão do seu oponente. Quando você usa um Snail Shell em você, ou um Anesthetic Bait, e você força o seu oponente a gastar no seu Axe, que seria batido por 4 cartas, ele tem que gastar 6 cartas para fazer isso, 7 cartas, você criou vantagem de carta. Você não comprou nenhuma carta, você só gastou no processo, mas ganhou vantagem de carta. Então a vantagem de carta não é aumentar o número que está na sua mão, mas sim aumentar a diferença, a quantidade de cartas em relação ao que você tem e que o seu oponente tem. Mesma coisa de mana. Mesma coisa para mana. Sirius não aumenta a quantidade de mana que você tem na mão. Vegetal Bite. Se você acertar, você rouba do seu oponente. Aumentou a vantagem de mana sua. Mas não aumentou a quantidade de mana que você tinha em relação a quando você começou o seu turno. Já Nimo, Tail Slap, aumenta a quantidade de mana. Tudo aqui está dando vantagem, vocês entenderam? Ambos os casos te deram vantagem de mana, mas é só para fazer essa relação correta de que tem situação em que você vai filtrar uma carta na sua mão, não é? Você vai filtrar, você só quer, poxa, eu precisava tanto daquele combinho do meu snipe que não veio, eu vou dar esse pumpkin sequinho aqui, sozinho. Eu sei que eu nem vou apanhar esse turno, porque eu estou muito mais preocupado em comprar a minha carta de backdoor, que eu vou usar para atacar o Axe lá de trás do meu oponente, do que me defender. Isso é filtrar, você não criou nenhuma vantagem de carta, entendeu? Então, tendo isso como um conceito importante, vamos voltar no exemplo desse nosso time aqui, que nós estamos falando que ele é um time controle. E aí ficou claro que o Axe do meio faz isso através do Snail Shell, através de queimar a carta do seu oponente. E quando você já deixou ele sem recurso, ou seja, eu estou controlando ele, estou exaurindo o meu oponente em recurso, chega no final você tem que lidar ainda com esse backline que vai desabilitar suas cartas e você não vai conseguir jogar. E você, com um pouco de recurso que te sobrou, você não consegue imprimir pressão para finalizar a partida. E é aqui que ele ganha. Percebe que decks de card game e times como esse, que são controle, operam de uma maneira muito parecida ao longo da partida inteira para conseguir criar essa diferença, essa vantagem de recurso, onde você sacrifica tempo e vida, por exemplo, no começo, para conseguir ganhar esse recurso, depois você inverte assumindo o tempo da partida, desabilitando ele, já ele sem recurso de um seu oponente, e consegue finalizá-lo da maneira correta, e aí fica evidente a condição de vitória desse time. Perfeito? E é isso, pessoal. Fechamos aqui o nosso papo, nossa aula sobre gestão de recurso e tempo. Mais uma aí para o nosso módulo de conteúdos adicionais. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a entender alguns desses conceitos que vocês, como eu disse, provavelmente já estavam fazendo, vários deles de maneira correta, só que instintivamente. Agora você sabe que existe realmente uma lógica por detrás disso, e eu tenho certeza que você vai conseguir planejar melhor os seus turnos, os seus rounds, e com isso alcançar rankings maiores, uma quantidadezinha de SLP maior, e é para isso que a gente está aqui. Um abraço e nos vemos na próxima aula.